Uribe, os casos de fuga, né? Não só essa tentativa feita aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de romper a tornozeleira eletrônica, mas as fugas que realmente se efetivaram ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. A gente viu o caso de Carla Zambelli, vimos agora mais recentemente o caso de Alexandre Ramagem. Tudo isso tem chamado a atenção do STF, que vive uma espécie de trauma com isso, segundo o que eu pude apurar aí com algumas fontes da corte. A avaliação é de que, de fato, é preciso estudar medidas que possam ampliar o rigor e evitar que isso se repita no futuro, né? Com outros casos correlatos, sejam relacionados à tentativa de golpe de Estado, dos outros condenados por outros núcleos, né, da trama golpista, seja em qualquer outro processo criminal. Existe uma avaliação de que é preciso pelo menos aumentar o rigor com os passaportes, ou pelo menos antecipar a medida cautelar de proibição de sair do país, né? Ou então estabelecer aquele compromisso dos réus ou dos condenados em se apresentarem à justiça, né, semanalmente ou a cada 15 dias, enfim, algo nesse sentido para que tenha alguma garantia de que essas pessoas condenadas, respondendo em liberdade antes do trânsito em julgado da sentença, não saiam do país, né? Permaneçam aqui no Brasil e não escapem da aplicação da lei. Desde que ficou estabelecida a proibição da execução antecipada da pena, a famosa prisão em segunda instância, o que acontece é isso, pela regra que foi colocada pelo próprio Supremo, inclusive, né? Só se pode executar a pena depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E antes havia uma avaliação de que uma condenação em segunda instância já era suficiente, né, e já podia executar a prisão a partir desse momento. Hoje não, é preciso aguardar todos os recursos, né, é preciso realmente haver o trânsito em julgado, o encerramento completo da ação, para que um condenado possa começar a cumprir a sua pena definitiva, que no caso do ex-presidente é de 27 anos e 3 meses de prisão. Mas isso abriu margem para algumas coisas que a gente observou, como eu falei, ao longo das últimas semanas. É um momento em que a pessoa já está condenada, está ali próximo de ter os recursos, os últimos recursos julgados pelo Supremo, com tendência pela rejeição, e aí as pessoas aproveitam essa brecha em que elas estão em vias de ter o início da pena decretado, mas ainda estão em liberdade, para fugir do Brasil. Aconteceu com Zambelli, ela havia sido condenada pela invasão dos sistemas do CNJ a 10 anos de prisão. O seu último recurso contra essa condenação seria julgado em poucos dias, e ela acabou saindo do país para tentar escapar desse momento de ser levada para o regime inicial fechado. O mesmo aconteceu agora com o deputado federal Alexandre Ramagem. Ele próprio disse que saiu do país, mesmo estando proibido, mesmo tendo essa ordem cautelar. Ele tomou ali, deu o seu jeito e conseguiu, por um país vizinho, ir para os Estados Unidos declaradamente para fugir do que ele considera uma injustiça, né? Mas que na letra fria da lei é uma condenação, é uma sentença aí de 16 anos de prisão que ele estava prestes a começar a cumprir. Não se sabe muito como fazer isso, né, Uribe? Se há alguma margem para revisão da prisão só apenas depois do trânsito, do trânsito em julgado. Então, é algo que não se sabe direito como que poderia acontecer, mas é algo que tem movimentado esses bastidores, movimentado essas conversas aí entre os ministros, porque a avaliação é de que houve muita margem, né? Só para concluir, além de Zambelli e de Alexandre Ramagem, a gente viu o próprio Eduardo Bolsonaro indo para fora do país para incitar ali as autoridades americanas contra o Brasil, e teve recentemente também um episódio com o senador Marcos Doval. Tudo isso tem chamado a atenção da corte, que já tem discutido aí medidas para evitar que isso se repita no futuro.